Olá, caro aluno da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. Meu nome é Genesi Souza e sou professor de Física. Seja bem-vindo a essa videoaula do terceiro bimestre do Ensino Médio Regular, terceira série. Nessa videoaula, iremos conhecer o conceito de onda acústica e as radiações eletromagnéticas. Seja bem-vindo. Você já ouviu alguém falar, vamos pegar uma onda? Muito show essas imagens, não? Mas em física, conceituamos onda como sendo um movimento causado por uma perturbação em um meio elástico, que transmite energia, mas não transporta matéria. Um exemplo de onda é o que você pode observar nessa imagem, onde uma gota cai sobre a superfície de um líquido, inicialmente calmo. O impacto causa uma perturbação no líquido, fazendo com que ondas circulares se propaguem pela sua superfície. Para que possamos conhecer até mesmo o seu comportamento, é importante que saibamos identificar os elementos básicos de uma onda. Na imagem, você pode visualizar esses elementos, que são a amplitude, que auxiliam na identificação dos pontos de crista e vale, os nós, que são os pontos de equilíbrio, e o comprimento de onda, que é medido entre duas cristas consecutivas. Entretanto, nem todas as ondas podem ser vistas a olho nu, como as ondas de rádio, por exemplo. Portanto, vamos classificar as ondas, inicialmente fazendo assim. Primeiro, quanto à sua natureza, e quanto a isso, elas podem ser classificadas como mecânicas ou eletromagnéticas. As ondas mecânicas necessitam de um meio material para se propagar, ou seja, sua propagação envolve o transporte de energia cinética e potencial, e depende da elasticidade do meio. Por isso, não são capazes de se propagarem no vácuo. Alguns exemplos são os que acontecem em molas e cordas, sons e em superfície de líquidos. As ondas eletromagnéticas são geradas por cargas elétricas oscilantes e sua propagação não depende do meio em que se encontram. Ou seja, podem se propagar no vácuo e em determinados meios materiais. Alguns exemplos são as ondas de rádio, os raios-x e as micro-ondas. Vale destacar que todas as ondas eletromagnéticas propagam-se no vácuo com velocidade de 300.000 km por segundo. Já as ondas mecânicas dependem do meio de propagação. Quanto à direção de propagação, as ondas são classificadas como unidirecionais, bidimensionais e tridimensionais. As ondas unidimensionais se propagam em apenas uma direção, como as ondas em cordas e molas esticadas. As bidimensionais são aquelas que se propagam por uma superfície, como as águas de um lago quando se joga uma pedra. Já as tridimensionais são capazes de se propagar em todas as dimensões, como a luz e o som, por exemplo. Agora, vamos olhar essa classificação quanto à direção da vibração das ondas. E nesse caso, podem ser classificadas como ondas longitudinais, que são ondas causadas por vibrações com mesma direção da propagação, como as ondas sonoras. E as ondas transversais são aquelas causadas por vibrações perpendiculares à propagação da onda, como, por exemplo, em uma corda. Alguns fenômenos ondulatórios estão presentes no nosso cotidiano e tem muitas aplicações, seja nas tecnologias atuais, como a ressonância, a polarização, a reflexão, a refração e o efeito Doppler. Como estamos falando de ondas, vamos ver um pouco das ondas sonoras, em especial na qualidade fisiológica do som. Essas qualidades estão relacionadas à sensação que o som produz no nosso ouvido, né? E são altura, intensidade e timbre. A altura permite ao ser humano diferenciar e classificar os sons graves e agudos. Isso é feito a partir da frequência do som. Assim, quanto maior for a frequência de uma onda sonora, mais agudo será o som. A intensidade diferencia os sons fracos dos sons fortes. Portanto, aumentar o volume do aparelho de som implica aumentar a intensidade da onda sonora e, consequentemente, o nível sonoro. Já o timbre, essa é uma qualidade do som que dá ao ouvido humano a possibilidade de diferenciar dois sons que possuem a mesma altura e a mesma intensidade, mas emitidos por instrumentos de som totalmente diferentes, como uma flauta e um cavaquinho, por exemplo. Bem, ainda falando de ondas,
Vamos falar da luz e das radiações eletromagnéticas. A luz é um tipo de onda eletromagnética visível formada pela propagação em conjunto de um campo elétrico e um campo magnético. Como é uma característica aí da radiação eletromagnética, a luz pode propagar-se através de diversos meios e sofrer alterações de velocidade ao passar de um meio de propagação para outro, de um meio mais refringente para um meio menos refringente. No vácuo, a luz possui velocidade máxima equivalente a 300 mil km por segundo. A luz possui comportamento duplo, ou seja, pode ser interpretada como uma onda em determinadas situações e comportar-se como partícula em casos específicos. Dessa forma, a luz tanto é uma onda quanto uma partícula, possuindo, portanto, um comportamento dual. Quando falamos de luz, temos que citar também o espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético é a distribuição das ondas eletromagnéticas visíveis e não visíveis, de acordo com a frequência e o comprimento de onda característico de cada radiação. O olho humano só é capaz de discernir uma pequena parcela de todas as radiações eletromagnéticas existentes. Qualquer radiação que possui frequência menor que a da luz vermelha é denominada de infravermelho. Quando as frequências são superiores à da luz violeta, as radiações são classificadas como ultravioletas. Vamos destacar algumas radiações eletromagnéticas: ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, que é utilizado nos controles remotos de diversos aparelhos, na observação de satélites e no aquecimento de materiais para a indústria automotiva e têxtil. Ultravioleta, raio-x, que são utilizados para o diagnóstico feito por imagens, e os raios gama, que, em virtude do seu alto poder de penetração, são utilizados nas radioterapias para a cauterização de células tumorais. Estamos chegando ao final de mais uma videoaula. Espero que você tenha gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida, reveja essa videoaula ou leia as suas orientações de estudos. Bom estudo!